Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que está escrito em Salmos 139. Uma palavra para você nesse dia. Daqui a alguns minutos nós vamos orar, vamos fazer um clamor em favor de alguns pedidos, e que você que está na tua casa, você pode nos enviar os seus pedidos de oração, que eles serão, nós oraremos por eles aqui, e saiba que aqui tem uma igreja preocupada com você. Nós não queremos ser uma igreja, como diz certa música, feita por mãos de homens. Nós somos uma igreja no sentido da palavra. E nós estamos aqui para te abençoar, para ser canais de bênção na sua vida. Salmo 139, no primeiro versículo ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavras alguma na minha língua, e eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás, e se eu fizer do inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a sua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se eu disser, de certo, as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins e cobristes no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se eu contasse, seria maior que o número do que a areia do mar. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, e apartai-vos, portanto, de mim os homens de sangue. Aleluia. Palavra do Senhor maravilhosa. Uma palavra escrita pelo salmista Davi. Uma palavra que há uma semana atrás, a minha filha encontrou no devocional dela e começou a ler, e nós lemos juntos. E eu comecei a meditar nessa palavra para trazer para você que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Esse versículo, esse capítulo todo, ele fala da grandiosidade de um Deus que muitos de nós falamos que servimos e muitos de nós falamos que conhecemos. E esse versículo é como fosse uma coroa de todos os salmos. É um versículo que fala dos atributos do grande Deus. Os atributos do Deus eterno. Você sempre tem ouvido falar das grandiosidades desse nosso Deus. São atributos incomunicáveis. São atributos que
Ao homem não é dado esse poder. Atributos de onipresença, onisciência e onipotência. São atributos que o homem e nenhum outro ser consegue ter. São atributos divinos do Senhor. E aí eu trago para você essa revelação dessa noite. Marcos, por que sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos? Muitos aqui conhecem a palavra sonda. Essa palavra sonda, ela reflete a algum instrumento de descobertas. Então nós temos sondas medicinais, temos sondas na parte mecânica, temos sonda na parte de construção civil, na elétrica. Em quase todas as áreas da vida existe a palavra sonda. E o que a palavra sonda significa? O nosso mestre aqui, Bruno, está fazendo a transmissão, ele passa sonda para descobrir os pontos aos quais ele quer ir. Sonda é um objeto que vai chegar às profundezas de algum lugar. E aí tem as sondas que são sonares marítimos, que vão procurar os peixes em cardumes, vão localizar. Sondas na terra para procurar minério, procurar ferros. Sondas espaciais que vão descobrir os espaços. Sondas medicinais que vão ser passadas pelas veias das mais finas do nosso corpo. Mas tudo tem um objetivo. O objetivo é ir no profundo. Ir no profundo para descobrir algo. Ir no profundo para entender algo. Então, quando o eletricista vai passar a sonda, ele vai entender algo que está acontecendo naquele momento. E o salmista Davi, muito feliz, ele fez esses salmos lá atrás, há milhares e milhares de anos, falando para o Senhor: sonda-me, Senhor, e conhece os meus caminhos, os meus pensamentos, sabe quando eu assento e levanto, e sabe as palavras antes mesmo de eu as pronunciar. Que Deus é este? E aí eu pergunto a você, você já entendeu a grandeza deste Deus? Você já parou para pensar a grandiosidade desse Deus? Nós estamos aqui nesse momento, aqui em Laranjeiras, e ao mesmo tempo tem uma pessoa lá na China, lá no Japão, orando a Deus, e ele está vendo essa pessoa. E esse grande Deus, ele está lá dentro num bordel, porque você acha que esse Deus, ele vê as pessoas que estão lá no cassino, no cruzeiro nesse momento, embaixo da terra, trabalhando na lavoura, aonde ele estiver. Esse Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo, ele está em todo lugar e ele é poderoso para fazer muito mais do que você imagina, do que eu imagino. Então, esse momento que Davi falou, sonda-me, ó Deus, essa palavra é tão profunda que às vezes você passou e repassou esse versículo e não viu a grandiosidade desse versículo. Porque ele está reconhecendo essa grandiosidade que é esse Deus, que ao penetrar no nosso interior, ele descortina todas as nossas limitações, ele descortina todos os nossos sonhos e coloca eles à plena luz. Então, ao versículo lá embaixo ele fala: mesmo que eu descer as profundezas do inferno, o Senhor pode ir, vai comigo lá. Se eu for ao profundo do mar, o Senhor vai comigo. Se eu for subir para cima, uma sonda espacial, o Senhor está lá comigo. Não há lugar que eu possa me esconder da presença do Senhor. Não adianta que nós pensamos os nossos pecados ocultos, o Senhor não vê. Tudo bem que você não confessou, mas Ele sabe. Então Ele sabe o seu pensamento, Ele sabe o que você está pensando nesse momento. Eu não sei se você está preocupado com o que você tem que pagar amanhã, se você brigou com o seu marido, se você brigou com o seu filho, com a sua filha, do seu relacionamento, se você tem namorado, não tem, se você está devendo ao banco, enfim, o Senhor sabe tudo. E o salmista Davi, ele fala que mesmo antes de eu ser formado, e no momento que eu estava sendo formado, ele já conhecia.
E Davi, eu creio que ele conheceu muito. Pelos salmos que ele escreveu, Davi era muito inteligente. E ele falou que essa sabedoria era tão grandiosa que ele não conseguiria conceber. Ou seja, esse conhecer, essa profundeza de conhecer ao Senhor, nós só conseguimos tê-la quando nós reconhecemos o grande Deus que Ele é. E esse grande Deus que não tem limites do fazer e do acontecer desse grande Deus. E eu não sei como você está, como disse agora há pouco, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa: Ele sabe o início, Ele sabe o meio e Ele sabe o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Não adianta tentarmos esconder, mesmo que você escreveu um bilhetinho e guardou, né? Tem cápsulas do tempo no qual as pessoas guardam coisas e daí a 100 anos vão abrir para outra geração. O Senhor, antes de ter essas coisas, o Senhor já sabe. Então você pode esconder coisas do homem, você pode esconder coisas do seu marido, você pode esconder da sua namorada, você pode esconder do seu chefe, mas o Senhor você não consegue esconder. Os olhos do Senhor estão em cima de você. E deixa eu falar com você, você é formado por DNA, por combinações genéticas, e não há ninguém como você. Neste mundo, nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. 7 bilhões de pessoas. No Brasil nós temos 200 e poucos milhões de pessoas. E você que está aí no seu sofá, você que está aí no carro agora ouvindo isso, saiba de uma coisa: não há ninguém igual a você. Não há ninguém igual a você. Você pode ter um irmão gêmeo, você pode ter trigêmeos, você pode ter quadrigêmeos, você pode ter pessoas muito parecidas com você, mas você só existe como uma pessoa. Não há ninguém idêntico exatamente igual a você. Pode ser um sósia, pode ser próximo, pode ser... Não é você. O Senhor te conhece e Ele te deu naquele dia da criação do homem. Quando o Senhor criou o homem, Ele deu essa identidade específica. E pode essa geração de 7 bilhões de pessoas triplicar, quadriplicar, mas você será único. Ninguém vai ser igual a você. Os cientistas mapearam os DNAs. E se conseguíssemos fazer uma fita do DNA, se nós pudéssemos espichar ele, e alguns cientistas já fizeram essa combinação, nós espicharíamos ali e daria 102 bilhões de quilômetros. O seu DNA, o seu DNA, o DNA do seu filho, que não é igual ao seu, o DNA do seu primo, do seu marido, da sua esposa, ele daria para você ir 60 vezes do Sol, da Terra ao Sol e voltar o seu DNA. E ele não é igual a do outro. Que Deus tremendo é este? Eu falo isso tudo aqui para te dizer uma coisa: você é especial. Se você não fosse tão especial, o Senhor não teria dedicado esse tempo especial para fazer você sendo único. Não adianta, as pessoas esperam algo de você, esperam algo combinado da sua reação, porém a sua reação é única. E Deus te deu o livre-arbítrio. E as pessoas que tiveram influência neste mundo, tiveram influência na obra de Deus, elas tiveram decisões, e muitas decisões que foram contra algumas expectativas. E isso que para Deus agrada. Romper com o normal, romper contra o mundo. E isso o Senhor espera de você. E eu falo para você que está na sua casa: você tem dado valor a esse ser especial que é você? Você tem dado valor ao ministério que o Senhor deu à sua vida? Ao chamado que o Senhor fez para você? Você tem algo que só você tem. Então eu falei para você sobre o DNA. Você foi formado no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia você.
Antes, a palavra, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Essa palavra foi que a Aline leu no começo. Essa palavra, ela foi falada para um homem que até então ele achava que ele seria sacerdote. Ele achava que ele seria sacerdote. A família dele toda achava que ele seria sacerdote. Ele era de uma linhagem de sacerdotes. O pai, o avô, todos eram. Mas o Senhor veio e fala assim, ó, rompe. Você vai ser profeta. Então Jeremias, ele ouviu essa palavra do Senhor, que você foi escolhido desde o ventre. Mais ou menos a mesma palavra que existe em Salmos. Entretanto, essa palavra foi uma profecia na vida de Jeremias. E ele falou assim, Senhor, o que eu vou fazer? Eu sou um menino. E muitas das vezes você na sua casa está falando, mas eu sou um menino. Eu sou uma senhora dona de casa. Eu sou uma pessoa, que eu sou uma secretária do lar. Eu sou um pedreiro. Eu sou um ajudante de mecânica. Eu não tenho jeito para isso. Mas sabe de uma coisa? O Senhor procura o verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador não é o que vem aqui cantar, não. O verdadeiro adorador é o que adora a Ele na forma como Ele é. E adorar ao Senhor é ser embaixador do teu reino aqui na terra. Embaixador é o que? A pessoa que representa. Então nós temos várias embaixadas no Brasil, espalhadas pelo Brasil, e cada país tem um embaixador, e esse embaixador representa aquela nação dentro da outra. Então você é o embaixador do reino aqui. Você não tem uma insígnia, você não tem uma credencial terrena, mas você talvez não seja um pastor, você não seja um missionário, mas saiba de uma coisa, você tem uma insígnia, uma marca. Essa marca do Senhor na sua vida, de ser embaixador. E quem te capacita é o Senhor. E como ele falou para Jeremias, abre a boca, eu vou te falar. Abre a boca, eu vou colocar a palavra na sua boca. O reino do Senhor está próximo. E eu falo para você nessa noite, não se sinta inferior. E essa palavra, em Mateus, nós vemos uma confirmação, quando Jesus fala, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? O Senhor já sabe o seu pensamento. E nesse dia eu quero falar, eu quero entender que se você entender, ou seja, se você entender que essa palavra, ela pode ser completa com a palavra sonda. Imagina que tem uma sonda que ela vai, neste momento, espiritualmente, entrar no seu intelecto. Então essa sonda que nós lemos aqui, sondar, Senhor, sonda-me, é um ato de você dar liberalidade para o Espírito Santo, porque o Senhor conhece tudo, mas Ele não é um invasor. E nesse momento eu peço a você que fala assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu assento, quando eu levanto. Ainda a palavra não chegou à boca e tu conheces. Se você está com dificuldade de orar, se você está com dificuldade de falar com o Senhor, começa a refletir, começa a falar esse salmo. Senhor, eu dou a Ti a primazia na minha vida, Senhor. Eu dou a Ti, Senhor, a direção, como se fosse um carro, eu Te dou a direção, ó Pai. Me leva para onde Tu quiseres, ó Pai. Reacende a chama, ó Pai, que um dia me brilhou. Eu não sei se você fez parte de algum ministério, eu não sei se você é evangélico ou não é, mas saiba de uma coisa, o Senhor te chama para ser embaixador do reino, para ser nos exércitos do Senhor. E esse exército, ele precisa de soldados. Esses soldados, ele tem que representar o reino. Ao estudarmos o Salmo 139, podemos conhecer alguns atributos que estão falados aqui. Onisciências, onipresença e onipotência. Como eu falei, você não conhece o seu marido totalmente. Você não conhece sua mãe totalmente.
Você não conhece o seu namorado totalmente. Você não conhece o seu amigo totalmente, a sua amiga. Mas tem um que conhece. Esse é o Senhor.